Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a essa aula onde eu quero ensinar para você como que você monta uma alimentação para gerar maior perda de gordura. O que que você tem que fazer? Como que é a montagem do seu prato na sua alimentação num todo? Bem, o que eu vou te ensinar aqui nessa aula serve para vários objetivos, tá? A gente tem que, por exemplo, objetivo de emagrecimento, como você vê aqui, isso aqui são resultados de alunas minhas que aplicam o meu método, tá? Isso aqui é um resultado de emagrecimento, pode ser um resultado também de definição muscular, como também, por exemplo, uma pessoa que é falsa magra, ela tem o objetivo de perder barriga. Então, o que eu vou ensinar aqui para você vai se encaixar nesses principais objetivos. Então, vamos lá. Os principais erros assim que acontecem nesse processo de montar uma alimentação, isso é muito comum, tá? Isso aí, o que eu falo para vocês aqui, é muito da conversa que eu tenho com algumas alunas no atendimento que eu faço. Então, identifica aqui os pontos que você pode estar errando para você já corrigir. Então, vamos lá. Se você acha que você comer só alimentos saudáveis é garantia de perder gordura, isso está errado. Isso é um erro que pode estar sabotando você, pode estar te atrapalhando. Comer pouco também, pensando que isso vai fazer você emagrecer, também é outro erro. As pessoas acabam pensando assim: ah, eu quero emagrecer, vou comer pouquinho. Isso está errado, tá? Acreditar que comer salada e frango grelhado é uma boa refeição. Já parou para pensar nisso? As pessoas pensam assim: ó, eu vou entrar de dieta. Eu quero perder peso, eu quero perder gordura, eu vou entrar de dieta. Então eu vou comer frango grelhado e salada. Somente na janta as pessoas fazem isso. Não façam isso, tá? Isso aí tá errado. E você vai saber como resolver isso. Pensar que existe alimento milagroso, o que mais tem na internet hoje em dia, né? Coma isso aqui, que isso aqui faz perder gordura. Coma esse alimento aqui todo dia de manhã que você vai perder barriga. Gente, isso não existe, tá bom? Não existe alimento milagroso. A sua alimentação, ela tem que ser pensada num todo. Fazer cortes e proibições na alimentação. A pessoa pensa, quero perder gordura, então vou parar de comer doce, não vou comer pizza, não vou comer hambúrguer, não vou comer massa, não vou comer mais pão. A pessoa faz um monte de corte. Isso não quer dizer nada, isso não é garantia de que você vai mudar o seu corpo, tá? E você precisa ficar atenta a duas coisas principalmente. Primeiro, no emagrecimento, o foco é sempre evitar a sensação de fome. Então, todas as estratégias que eu vou colocar aqui para vocês, elas têm esse foco de evitar que você fique com fome. Por quê? Quando uma pessoa ela fica sentindo fome no emagrecimento, nesse processo de perder gordura, ela vai acabar tendo maior pico de fome. Então, assim, ela fica sentindo um pouquinho de fome. Tem uma hora que ela está com uma fome insuportável. E aí ela não vai se controlar. E ela acaba também dando muitas beliscadas quando ela fica sentindo fome. E isso também faz com que você aumente a compulsão alimentar. Então, já foi comprovado em pesquisa científica que a compulsão alimentar tem muito a ver também com essa sensação de fome, com muitas restrições. Você tem que entender que você tem que estar com a barriga cheia e tem que estar comendo alimentos saborosos, porque isso aumenta a sua manutenção na alimentação. Então, se você está com dificuldade para se manter na alimentação, é porque provavelmente você está cometendo esses erros. Você tem sentido fome, está comendo pouca quantidade e não está tendo alimentos saborosos, alimentos que você gosta. E tem como você alcançar esses objetivos aqui, principalmente encaixar o que você gosta de comer. E eu estou falando realmente de comer um docinho, comer pizza, comer coisas desse tipo, de forma saudável, claro. Eu vou ensinar isso aqui para você nessa aula, tá? Então a gente vai ver aqui 6 elementos fundamentais, tá? Que você precisa colocar em prática ali quando você vai montar uma alimentação. Então eu vou falar de seis, vamos falar assim, 6 itens, 6 elementos que você precisa identificar numa alimentação, na refeição que você fizer, tá? Então, sempre que você for montar a sua alimentação, você vai lembrar de mim. Fala assim, o que a Bruna falou mesmo? Quais são aqueles elementos que eu tenho que ter na minha alimentação? Será que eu estou conseguindo colocar isso aqui em prática? Será que eu estou colocando esses elementos aqui no meu prato? Então, vamos lá. Primeiro elemento, carboidrato. A sua alimentação tem que ter carboidrato. Para com essa ideia de achar que carboidrato engorda, que carboidrato é vilão, que carboidrato dá barriga. Para de achar isso, porque isso faz com que você atrapalhe muito o processo. Isso cria um terrorismo alimentar na sua cabeça que dificulta muitas coisas. Você não precisa fazer low carb, você não precisa cortar carboidrato para você conseguir perder peso, tá? Pelo contrário, porque o carboidrato, ele é a principal fonte de energia do seu corpo. E se você não tem energia para treinar bem, se você não tem energia para fazer o seu corpo funcionar bem, você fica com o metabolismo lento. Então, a perda de peso que às vezes as pessoas veem quando tira o carboidrato é mais uma perda ligada a líquido só. Então, quando ela volta a comer carboidrato, ela recupera o peso. Isso já aconteceu com você ou conhece alguém que já passou por isso?
faz dieta low carb, mas quando volta a comer o carboidrato, recupera o peso. É por isso. Então é furada. Você tem que entender, você tem que colocar em prática um modelo, um método que você vai conseguir manter para sempre. Porque aí sim, você perde gordura e não recupera mais, tá? E o que muita gente não sabe é que para o teu corpo pegar a gordura e queimar a gordura, ele usa o carboidrato. Sabia disso? Quando teu corpo pega a gordura e queima, e o nome desse processo se chama ciclo de Krebs. É um nomezinho esquisito que a gente usa na fisiologia, tá? Nós fisiologistas, a gente estuda muito isso. O ciclo de Krebs, que é esse processo de queimar a gordura, você tem que usar o carboidrato como fonte de energia dessa maquininha aqui, ó, que queima a gordura. Então, tirar carboidrato é besteira, tá? É errado. Então, você tem que olhar ali na sua alimentação e ver, eu tô comendo carboidrato? E aí, fontes de carboidrato a gente tem arroz, macarrão, batata, tudo isso é fonte de carboidrato, tá? Segundo elemento, proteína. Você tem que olhar para a sua alimentação e ver. Eu tô comendo proteína? Nessa refeição que eu tô fazendo, tem carboidrato e tem proteína também? A proteína, ela é fundamental e indispensável para a construção de massa muscular. E quando você constrói massa muscular, você acelera o metabolismo. Então, se você quer ter um metabolismo acelerado, coma proteína. Observa isso na sua alimentação. Você tem que identificar ali na tua refeição se você tem fonte de proteína, tá? Além disso, a proteína reduz a sensação de fome. Lembra que eu falei lá no comecinho que uma das bases de sucesso de uma alimentação que vai fazer você perder mais gordura é inibir a sensação de fome? Então, a proteína é muito importante nisso, tá? Como fonte de proteína, a gente tem carne, ovo, frango, peixe, leite, tudo isso, tá? É fonte de proteína. Terceiro, gordura. A gordura já foi vista como vilã aí durante muito tempo, né? Só que a gente precisa só controlar o consumo de gordura, porque a gordura é muito importante para a regulação hormonal. Então, para você ter o seu metabolismo funcionando bem, você precisa ter os hormônios funcionando ali, né, com equilíbrio, tá? Existem fontes de gordura, várias fontes de gordura. A gente tem o abacate, amendoim e a carne também. Então, em alguns alimentos, a gente, mesmo que você faça, por exemplo, frango grelhado, ele vai ter um pouco de gordura, tá? Isso é natural. Então, você precisa também ter na sua alimentação ali gordura, principalmente fontes boas de gordura. Quarto elemento aí, você precisa ter fibras, tá? A alimentação que você monta ali, quando você olha para ela, você tem que identificar alimentos que são fonte de fibra. Por quê? Também inibe a fome e também aumenta a regulação hormonal. Aliás, regulação intestinal, desculpa. Você consegue ter o intestino funcionando melhor. Isso faz com que você absorva melhor os nutrientes, com que você tenha melhor saúde, maior saúde, tá? Então você precisa ter o consumo de fibras. A fibra é muito importante nesse processo de perder gordura, tá? No processo de você se manter na alimentação. Como fonte de fibra, a gente tem verdura, alimentos integrais e chia, por exemplo, semente de chia. Uma observação aqui: tem gente que acha que comer alimentos integrais emagrece. Não. Um pão integral e um pão normal, comum, eles têm a mesma quantidade de calorias. A diferença é que o pão integral tem mais fibra. E aí, isso aumenta a sua sensação de saciedade, ou seja, vai fazer com que você sinta menos fome. Então, é mais um elemento aí, é o quarto elemento para você colocar na sua alimentação. Quinto elemento, baixa densidade calórica. O que que é isso? São alimentos que você consegue comer em grande quantidade e que eles vão dar menos caloria para você. Então, quando você come mais alimentos desse tipo, você consegue estar sempre com o estômago cheio, com a barriga cheia. Lembra que eu falei que isso é importante também? Tá com a barriga cheia para não sentir fome? Então, você consegue estar sempre com a barriga cheia, ingerindo menos caloria. Isso é muito importante. Olha que interessante. Então, em vez de você ficar comendo pouco e passando fome, você come mais, só que ingere menos caloria, tá? Como exemplo de alimentos aí de baixa densidade calórica, a gente tem as frutas, as verduras, alguns legumes também. Então, é importante você ter esses alimentos de baixa densidade calórica. Você tem que identificar na sua alimentação bastante desses alimentos aqui, tá? Sexto elemento, flexibilidade. O que que é essa flexibilidade? Eu chamo isso aqui no meu método de estratégia 80-20, tá? O que que é estratégia 80-20? É 80% de alimentos saudáveis e 20% de alimentos que não são assim tão saudáveis, vamos dizer assim, eles são alimentos livres, tá? Alimentos livres mesmo, pizza, hambúrguer, doce. Por que que isso é importante você colocar isso na sua rotina, né, na sua alimentação?
Porque isso aumenta a sua motivação e facilita você se manter na alimentação. Sabe por que que muita gente faz aquela dieta ali de segunda a sexta, chega final de semana e extrapola? Porque durante a semana ela fica com aquele peso na consciência. Ela não come nada que ela gosta, ela tira um monte de coisa. Isso dificulta muito a alimentação, isso torna muito chato. Agora, se você sabe como encaixar alguns alimentos ali livres, um docinho aqui, um chocolatinho ali e tal, isso faz com que você consiga se manter mais na alimentação. E tem como você ter uma alimentação comendo doce, comendo ali uma pizza e tal, de forma saudável, tá? Eu vou falar um pouquinho mais, vou dar alguns exemplos aqui mais para frente na aula. Isso aqui eu ensino detalhadamente na minha consultoria. É muito simples você colocar isso aqui em prática, tá bom? Eu vou falar um pouco mais. Vamos ver aqui na prática. Em vez de você fazer esse tipo de refeição aqui, ó, que normalmente as pessoas fazem, aqui você identifica, ó, carboidrato e proteína, certo? Feijão, arroz e carne. Você pode fazer isso aqui, ó. Olha como esse prato aqui é maior. Você come muito mais aqui. Mas ele tem praticamente a mesma quantidade de caloria que esse aqui. E você vai comer muito melhor. Aqui você tem carboidrato, proteína e tem mais proteína. Observa como aqui, ó, você come mais proteína do que aqui, por exemplo, e você coloca alimentos que são fonte de fibra, como as verduras. Você coloca também alimentos de baixa densidade calórica, como legumes. Aqui tem uma cenourinha ralada, coloca tomate, coloca couve, pode colocar couve-flor. Esses tipos de alimentos assim tem baixa densidade calórica. Então, essa alimentação aqui ela é uma alimentação muito mais eficiente no emagrecimento. Vai fazer você perder muito mais gordura, porque vai inibir a fome, vai te dar mais nutrientes e ela é muito melhor. Outro exemplo aqui, ó, quando a pessoa quer fazer uma alimentação para emagrecer, o que que ela faz? Come fruta. Legal, a fruta é uma boa. Só que, isso já deve ter acontecido com você, você já comeu banana, depois de meia hora, 40 minutos, você está com fome, não é? Começa aquele estômago roncar, sentir fome. O que que você pode fazer? Você pode adicionar fonte de proteína, como o iogurte aqui, e pode adicionar fonte de fibra, como a aveia. Então, você tem uma alimentação muito mais completa. Você coloca mais elementos daqueles que eu falei para você. Então, você tem aqui a fruta, que é uma fonte de carboidrato, né, a banana. Tem aqui o iogurte como fonte de proteína e tem a aveia como fonte de fibra, tá? Dá um exemplo aqui de cardápio completo. Isso aqui é o método que minhas alunas de consultoria colocam em prática, tá? Olha como é que pode ser simples você ter uma alimentação. Isso aqui nem parece dieta, tá? Café da manhã, comer um pãozinho integral, então tem carboidrato e fibra. Vou colocar aqui os elementos para vocês identificarem, tá? E tem o ovo, que é a proteína. No almoço, aquela refeição que eu já falei, ó, carboidrato, proteína, alimentos de baixa densidade calórica e fibra. Lanche da tarde, aqui eu dei outro exemplo, ó, colocou a banana como fonte de carboidrato e colocou o queijo aqui como fonte de proteína. No jantar tem carboidrato, que é ali o purezinho, o arroz, colocou proteína e gordura saudável, né, que é o ovo, e colocou também aqui um docinho, ó, 6 quadradinhos de chocolate. Somando todas essas refeições aqui, deu 1.400 calorias, só 1.400 calorias. E olha que comeu doce, 6 quadradinhos de chocolate são 2 fileiras daquela da barra de chocolate. Comeu bem. Quer dizer, a pessoa não precisa cortar um monte de coisa, não cortou carboidrato, não cortou doce, comeu bem e tem uma alimentação eficiente para perder gordura. Vou dar outro exemplo de cardápio aqui também de 1.400 calorias, ó. De manhã, café com leite, então tem aqui a proteína, comeu pãozinho, pão de padaria normal e queijo. Então aqui você também tem carboidrato e proteína. Almoço, você tem aqui carboidrato, proteína, né, carne, arroz e tem também os vegetais como fonte de fibra, como baixa densidade calórica. Pré-treino, comeu uma bananinha com canela, tomou um cafezinho. Pós-treino, tomou um whey. É opcional o whey, né? Mas tomou um whey ali com fonte de proteína. E no jantar, olha aqui que interessante, ó. Comeu a proteína, que é o frango grelhado aqui, comeu a saladinha, mas aí como fonte de carboidrato, colocou o chocolate, ó. Então ela conseguiu encaixar o chocolate com a fonte de carboidrato à noite. E colocou o vinhozinho, que pode ser também uma cervejinha, pode ser também um refrigerante, se você não consome bebida alcoólica. E isso tudo aqui deu o quê? 1.400 calorias. Nem parece que é dieta, né? Vinho, chocolate. Quer dizer, dá para você ter uma alimentação muito mais eficiente, de uma forma muito mais inteligente. Se você ter, né, se você tiver uma alimentação com liberdade alimentar, uma alimentação com flexibilidade,
você vai ter uma perda de peso muito mais fácil, tá? Você vai perder gordura muito mais fácil, porque é muito mais fácil você se manter na alimentação. E o mais interessante, por você se manter na alimentação, você não acha que está fazendo dieta, você não está fazendo uma dieta. Você consegue manter o peso que você conquista. Então, aquele corpo que você conquistou, você não vai perder com efeito sanfona de recuperar aquele peso de novo, porque você não vai ficar nessa de entra e sai de dieta, tá? Então, fuja de dieta com restrição, fuja de alimentação com poucas variações, pouca liberdade, tá? Agora, é fundamental que você entenda o seguinte: você só vai ter resultados reais se você estiver comendo a quantidade certa. Então, não pense que você vai chegar aqui e vai comer isso aqui, comer qualquer quantidade que você vai ter resultado. Não, por quê? A quantidade certa, ela é de acordo com as suas características físicas, com as suas características fisiológicas, com a sua rotina. Então, por exemplo, uma mulher que treina 3 vezes na semana, tem 1,60 m e pesa 60 quilos, ela vai ter uma necessidade ali de caloria e de carboidrato, proteína e gordura por dia. Agora, uma outra mulher que ela treina, por exemplo, 6 vezes na semana, que ela tem 1,75 m de altura, ela está pesando 80 quilos e ela quer emagrecer também, ela tem outro cálculo. Então, você precisa saber o quanto você precisa comer, tá? Então, você precisa colocar esses 6 elementos, mas você precisa colocar eles na quantidade certa. E aí, a quantidade certa tem a ver com quantidade ali, em calorias, tá? Então, você precisa ter o déficit calórico. E você precisa também ter o consumo em quantidade certa de carboidrato, proteína e gordura para que você consiga ter um metabolismo funcionando de forma correta. Lembra que eu falei que o carboidrato, a proteína e a gordura têm funções no nosso metabolismo? Um faz aceleração metabólica, outro fornece energia, outro regula hormônios. Então, você precisa consumir na quantidade certa. Só que pode ser bem fácil você controlar isso, você saber isso, tá? Existem algumas ferramentas simples. Por exemplo, você pode usar um aplicativo, isso aqui que são ferramentas que eu ensino na minha consultoria, tá? Você pode usar um aplicativo, nesse aplicativo a única coisa que você tem que fazer é colocar o que você comeu nele. Ele já vai dizer para você o quanto você comeu em calorias e o quanto você comeu em carboidrato, proteína e gordura. Pronto, muito simples. Você também pode usar tabelas ali, tabelas de alimentos, por exemplo, quais são os alimentos fonte de carboidrato, quais são os alimentos fonte de proteína, quais são os fontes de gordura, e aí você vai pegando e vai montando a sua alimentação. Você também pode aplicar um passo a passo no seu dia a dia ali com estratégias para você ter uma alimentação eficiente sem você seguir dieta. E aí vou dar até um exemplo aqui para vocês visualizarem melhor essa questão do aplicativo que eu uso com as alunas de consultoria. Isso aqui é a tela do aplicativo, ó. Então aqui, ó, tem café da manhã, almoço, jantar, lanche. Quando você clica aqui em adicionar alimento, por exemplo, café da manhã, clicou em adicionar alimento lá na tela do celular, né, no aplicativo. Você vai colocar o que você comeu. Então, aqui, por exemplo, supor, comeu um pão francês com 2 ovos. O aplicativo, ele vai somar sozinho, automático. Você só coloca lá o que você comeu, colocou no aplicativo e ele soma para você. Ele vai dizer o quanto você comeu de proteína, quanto comeu de carboidrato e quanto de gordura. E vai dizer para você o quanto falta ainda para você alcançar a meta. Então, aqui, ó, essa pessoa aqui, por exemplo, ela tem a meta de 110 gramas de proteína. Ela foi somando, colocando os alimentos que ela comeu, ela já comeu 97 gramas, então faltam 13 gramas para ela alcançar a meta dela. E aí ela vai ver ali no aplicativo qual alimento que tem 13 gramas para ela alcançar a meta. No caso aqui, por exemplo, ela poderia comer 2 ovos. 2 ovos inteiros faria ela alcançar a meta dela, entendeu? Então é muito simples, fica bem simples de você conseguir controlar isso aqui. Então, você colocando esses elementos aqui que eu falei para você, você consegue montar um prato muito mais eficiente e isso vai te gerar resultados como esse aqui, porque você tem um corpo com os nutrientes necessários, você tem uma alimentação com estratégias ali eficientes para gerar perda de gordura sem que você precise sofrer passando fome, sem que você precise ter uma alimentação restritiva, tirando as coisas que você gosta de comer. Você consegue ter essa liberdade, tá? Então você precisa aplicar esse método para ter essa liberdade alimentar. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, fazer um convite. Você gostaria de dominar esse método e ter um emagrecimento mais rápido, uma forma mais eficiente, sem sofrimento, sem precisar ficar fazendo dietas? Você gostaria de se libertar de dietas na sua vida? Você saber estruturar a sua alimentação? Dominar esse método de você saber montar a sua alimentação e usar ferramentas como essa aqui, como eu falei para você do aplicativo? Bem, eu tenho um programa de acompanhamento individual, que é um programa premium, tá? São alunas premiums do meu acompanhamento, que é a consultoria Protocolo Macros. A minha consultoria Protocolo Macros,
é um acompanhamento onde eu divido ele em 3 fases. Na primeira fase, você tem uma avaliação inicial completa, onde eu vou diagnosticar ali quais são os pontos de falha, para a gente precisar já corrigir na sua alimentação, e já vou traçar uma estratégia para a sua situação. Na segunda fase, eu vou fazer a prescrição. Então, eu faço o cálculo nutricional, e aí você sabe exatamente quanto você tem que comer de carboidrato, proteína e gordura, e eu te ensino a colocar em prática aquele passo a passo ali para você se libertar da dieta, como que você usa o aplicativo, como que você escolhe os alimentos, tá? E você também recebe treinos. Eu vou montar treinos que vão estar alinhados com a sua alimentação. Então você tem um resultado muito mais eficiente. Isso tudo é feito de acordo com a sua disponibilidade de tempo, rotina, gosto, tá? Saúde, questões de saúde também. E a terceira fase é um acompanhamento, onde eu vou tirar suas dúvidas, eu vou ficar te acompanhando, te ajudar a fazer adaptações, mudanças se for necessário, tá? E assim você consegue ter até um melhor engajamento, você consegue ter um norte ali do que você deve fazer. Falando de forma resumida aqui como funciona a consultoria, você tem 2 meses de acompanhamento intensivo, então isso acelera o seu resultado nesses 2 meses intensivo comigo. Você tem uma avaliação completa com histórico clínico, rotina, saúde e postura, então você tem maior segurança quando eu for ali prescrever toda a parte de alimentação e a parte de exercício físico para você. Você tem orientação e acompanhamento individual, então você vai ter toda a atenção necessária para suas necessidades. Você vai ter uma alimentação e treinos feitos sob medida para você, então tudo ali é feito e pensado para a sua situação, do que você precisa. Você tem um modelo americano de alimentação, que é o modelo no qual eu me baseei para montar esse meu protocolo. É onde você se liberta de dieta, é onde você domina esse método de você poder comer as coisas que você gosta, tendo liberdade e maior facilidade de manter os resultados que você alcança, tá? Você tem acesso livre ao meu WhatsApp, então você tem suporte profissional rápido e ali na palma da sua mão. A hora que você precisar, você vai falar comigo ali direto no WhatsApp. Você tem um alinhamento entre alimentação e exercício, isso garante melhores resultados, tá? Um resultado mais eficiente na perda de gordura. Você recebe treinos novos a cada 20 dias, então, se você acha às vezes treinar chato, se você acha meio monótono, a cada 20 dias você vai receber treinos novos, com técnicas aceleradoras, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Então, isso aí tudo te dá maior motivação, você não fica enjoada daquilo ali, né? É bem interessante. Os treinos com vídeo demonstrativo em todos os exercícios também vai fazer com que você não tenha dúvidas. Então, basta você ali clicar no seu celular, vai abrir um vídeo para você assistir, você sabe exatamente como que tem que fazer o exercício. E, além disso, você ainda tem a possibilidade, nesse acompanhamento premium, de mandar vídeo para mim. Então, por exemplo, se você pode escolher, você vai treinar em casa ou na academia. Você pode gravar um videozinho de 20 segundos, manda para mim, que eu faço a análise de biomecânica, ou seja, eu vou analisar como você está fazendo o movimento e vou fazer ali as correções necessárias para você ter melhores resultados e mais segurança também. Além disso tudo, você ainda ganha 3 bônus, tá? Você ganha um desconto em loja de suplementos, é um desconto exclusivo das minhas alunas de consultoria, e esse cupom de desconto ele é de uso ilimitado, você pode usar quantas vezes quiser, tá? Essa loja de suplementos é uma loja online, então você recebe em casa os suplementos. Você ganha também um e-book de receitas para turbinar o metabolismo, então você já tem uma noção ali de algumas refeições simples. Tem refeições ali, por exemplo, você fazer de 3 minutos de micro-ondas, tá? São refeições bem dinâmicas, fáceis de você fazer para te ajudar aí na escolha dos alimentos, das refeições. Você também ganha um livro digital com refeições pré-treino para você conseguir ter melhor desempenho no seu exercício físico e ter melhores resultados. Tudo isso aqui que eu falei se encaixa nessas situações aqui de emagrecimento, são situações aqui de alunas minhas, né? Antes e depois de alunas minhas. Emagrecimento, se você é falsa magra e quer perder barriga, como também ter definição muscular. Todo o cálculo e treino vai ser de acordo com o objetivo que você quiser, tá bom? E eu tenho uma grande oportunidade para você que chegou até aqui. Normalmente, né, os profissionais no mercado estão cobrando aí em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 por esse acompanhamento. Um modelo completo assim de acompanhamento, com esse acompanhamento intensivo, contato direto, a hora que você quiser com o profissional ali à sua disposição, ele tem uma média de R$ 1.000 a R$ 1.500. O meu preço atual, na promoção que eu estava fazendo, era de R$ 897. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te dar uma grande oportunidade. Eu estou liberando um cupom especial de desconto de R$ 400. É isso mesmo, estou te dando desconto, eu estou abatendo R$ 400 no valor. Ou seja, por apenas 12 parcelas de R$ 49, esse preço ridículo de apenas R$ 49 por mês, você consegue dominar esse método e ter todo o meu acompanhamento para te ensinar a colocar isso em prática. Nesses 2 meses você vai aprender
e depois você vai colocar em prática isso para sempre na sua vida. Não só para você, você pode colocar isso na sua família, por exemplo. Melhorar a saúde da sua família, melhorar os hábitos alimentares sem restrições, sem ficar proibindo um monte de coisa. Então, a minha intenção de colocar um valor assim tão irrisório, tão pequeno de R$ 49, porque eu sei que tem academias aí que tem pessoas pagando academia todo mês para não ver resultado nenhum. Tem gente comprando suplemento caríssimo de R$ 150, R$ 200, num suplemento pequeno, para não ver resultado nenhum. Tem gente gastando horrores com um monte de coisa aí que não vê resultado. Às vezes emagrece e recupera o peso. Você quer emagrecer definitivamente e você ainda quer ter a oportunidade de precisar investir um valor abaixo até do que normalmente é cobrado aí no mercado, por apenas R$ 49,70. Você pode parcelar, isso aqui são 12 parcelas de R$ 49,70. Você tem tudo isso. Ou se você preferir pagar à vista, R$ 497, você tem acesso a esse método e pode usar isso para sempre. Os treinos vai ficar tudo com você para acesso quando você quiser. É para sempre seu, tá bom? É vitalício. Os treinos que você vai receber vai ser vitalício. Então, se você está assistindo isso aqui no YouTube, ou na descrição do vídeo, ou no comentário, nos comentários fixado, tem lá um link, se você tiver alguma dúvida, para você falar comigo no WhatsApp. Então, tem lá o link para você falar no WhatsApp. Ficou com alguma dúvida aqui em relação à consultoria? Quer tirar alguma dúvida? Fala comigo no WhatsApp que eu vou ajudar você. Você já está decidida? Quer ser ele o protagonista da sua mudança? Quer dominar esse método, se libertar de dieta e emagrecer definitivamente? Você já pode clicar e fazer o seu cadastro, que eu já vou entrar em contato com você e a gente já vai começar a fazer a sua avaliação e dar início já, de início imediato, um acompanhamento individual, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui numa página, tem algum botãozinho aí para você também poder falar no WhatsApp, ou você falar comigo, ou você acessar logo lá, né, fazer logo a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade, porque não é sempre que eu dou um desconto tão grande, para você poder mudar de vez a sua realidade. Obrigado por ter assistido essa aula e eu aguardo você na minha consultoria. Tchau!